Quando começamos a emburrecer? Eu sou Rita Ferreira, mediadora de conflito, terapeuta familiar. Eu quero trazer um pouquinho desse tema para vocês refletirem, pessoal, porque eu achei tão interessante falar disso. Porque vocês têm me pedindo muito nas redes para falar sobre relações de pessoas maduras, né? Do que as mulheres maduras gostam. E a questão da inteligência é um dos primeiros pontos. Eu tenho visto aqui alguns comentários e muitos erros de ortografia. Então eu quero trazer essa discussão para a gente começar a entender e investigar o papel das redes sociais e da tecnologia no nosso processo de emburrecer. Antigamente a gente lia bastante, eu sou da geração onde as bibliotecas faziam pesquisa e a gente tinha que ler bastante para entender o assunto e para escrever. Hoje em dia as pessoas não escrevem, né, manual, escrevem só pelas redes, tem muito pouca o exercitar o cérebro a partir disso. Então, isso foi já começando o desuso dessa ferramenta manual, dessa área do cérebro, já foi começando a desconstruir algumas coisas. Aí vocês vão dizer assim, mas é um processo natural. Não, não é. Eu não preciso deixar de escrever porque eu tenho um celular. A gente acha que precisa deixar uma coisa para fazer outra. Isso aconteceu quando foi criada a TV. As pessoas acharam que o teatro ia perder público. E na verdade, quem gosta de teatro, quem gosta de cinema, não troca por uma TV, entendem? Porque a gente não precisa deixar de fazer uma coisa, a gente agrega outras coisas. Então, isso é o que vem acontecendo. Depois disso, um tempo depois, há alguns anos, com a disseminação do computador, a gente começou a escrever, e aí veio uma ferramenta chamada Word. O que eu percebi já nos meus anos de revisão de texto, trabalhei muito com isso, com tradução, de idioma português e inglês. Então, o que eu vim percebendo? Quando a gente vai escrever pelo computador, ele te dá algumas sugestões de ortografia. Só que qual é o problema, pessoal? A pessoa que fez esse programa, ela possivelmente não é do idioma português. Ela adaptou isso do inglês ou da língua de origem do qual foi feito. E o que acontece é que as sugestões mais atrapalham do que ajudam. Então, quem domina um pouquinho da norma culta do português sabe que aquilo não é bom. E para quem não domina, vai acabar aceitando porque acha que o computador sabe mais do que você. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu quero falar é sobre os corretores ortográficos dos celulares. Isso é um horror. E depois tiram o artigo OIA e aí a gente é obrigada a perder a identidade de ser feminino e masculino. Então, isso são alguns pontos que eu queria colocar aqui para vocês, se vocês querem se relacionar com pessoas amadurecidas. A gente valoriza muito a inteligência e o senso crítico. Quando você vai se posicionar, quando você vai questionar, você precisa olhar para muitas coisas. E o simples fato da pessoa escrever errado, ela não prestar atenção no que ela falou, no que ela está sendo inquietada, ou pelo que ela está lutando, se indignando, isso já traz muitas coisas. Outro dia uma pessoa respondeu lá, quando eu coloquei sobre a maldição das mães, a pessoa colocou, então o que Jesus estava fazendo na cruz? Então, pessoal, você está preso a essa questão ainda de 2000 anos, onde a gente não tem nem muitas evidências do que realmente aconteceu, e a gente também não estava lá. Vamos acordar um pouquinho, né? Acho que está na hora da gente começar a olhar para o agora e daqui para frente, e trabalhar e liberar questões que aconteceram há muito tempo. A gente tem acessado coisas até da época das cavernas. Então existe isso no cérebro do ser humano e a gente trabalha isso terapeuticamente. Agora, ficar preso a isso para não se relacionar, para achar que isso é uma verdade absoluta, isso também demonstra que a pessoa, além dela não ter lido o post todo, ela já tira conclusões antes de ver o que a gente vai falar e questionar. Então tudo isso traz muita inquietação e é uma certa preguiça das pessoas que querem realmente se relacionar com pessoas que querem realmente questionar. Então eu queria deixar isso para vocês, mais um pouquinho das minhas inquietações e que eu gosto de dividir com vocês. Se você gostou, curte, compartilha. Se fez sentido para você, ok. Se não fez, filtra. Continua seguindo a gente para outras inquietações. Eu te agradeço por ter chegado até aqui.